eu tinha que perguntar para você, pai, né, mãe, você irritou seu filho essa semana? E lembra que a gente está falando sobre irritar, né? Não é assim, ficar pegando o pé dele para ele estudar, ele está irritado porque ele tem que estudar. Não é isso, né? Mas é educá-lo no Senhor, né, fazer o papel deles, tudo mais. Filhos, vocês foram obedientes aos pais essa semana? Prometeram? Foi? Mais ou menos, né? Foi, né? Coisa boa. E hoje a gente vai ver mais um desses papéis, como Cristo transforma tudo que está ao nosso redor, inclusive o nosso trabalho. E é por isso que eu convido para que você abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, que é a continuação desse texto que nós vimos. Por acaso, se você estiver meio voado e falando, gente, o que ele está falando, né? Vai lá no nosso YouTube, que todas as pregações ficam salvas lá. Então você assiste lá o papel nosso dentro de casa, como Cristo transforma os nossos relacionamentos, tá certo? Mas hoje a gente vai ver aqui de forma muito prática como é que funciona aí a questão do nosso trabalho. Colossenses 3, a partir do versículo 22. Nós vamos até o capítulo 4, versículo 6. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 18. 18 não, 22, perdão. Ele diz assim a palavra do nosso Deus: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os que são de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós precisamos do Senhor nesse momento, para nos dar entendimento da Tua palavra. Por isso eu clamo a Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito haja poderosamente no nosso meio, nos fazendo entender, ó Pai, que Cristo é tudo na nossa vida, inclusive transforma a visão que nós temos sobre o trabalho, e como nós devemos nos portar, nos comportar diante das pessoas, para que isso traga exemplo, para que isso traga testemunho para aqueles que estão de fora, e que vidas sejam transformadas, que o Senhor nos use como instrumentos do Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém. Conta-se uma história de um homem que trabalhou a vida inteira no mesmo trabalho, na mesma indústria. E aí já ele aposentou, ia sair do trabalho, eles fizeram uma homenagem para ele, resolveram fazer uma festa de despedida para ele, falou, nós queremos te homenagear e tudo mais, trabalhou a vida inteira aqui com a gente. E aí quando o mestre de cerimônia chegou, ele mostrou um relógio de ouro que eles fizeram. Então ele anunciou lá, falou, olha, esse relógio foi feito aqui em sua homenagem, pelos anos que você trabalhou conosco, ele representa quem você é. Esse relógio aqui, ele sempre precisa de muita corda para funcionar, igual o senhor precisou. Esse relógio aqui sempre vai estar atrasado, e sempre esse relógio para 15 para 5, ele para de funcionar, exatamente como o senhor trabalhou a vida inteira, e é desse jeito. E gente, é difícil arrumar funcionário, não é? Tem gente para trabalhar mas sabe quem às vezes essa culpa? É nossa. Porque às vezes a gente reclama assim, nossa, é difícil arrumar gente para trabalhar, né? Mas tem gente falando isso de nós também. Nossa, é difícil lidar com esse fulano aqui, porque um funcionário brabo, viu? Um mau testemunho danado. Mas é interessante como Cristo, se Ele é tudo para nós, tudo na nossa vida vai ser transformado. Porque tudo que nós queremos fazer é para a glória dEle. Nós lembramos desse texto aqui, tudo que fizer, seja em palavra ou seja em ação, faz o nome do Senhor. Tudo, absolutamente tudo. Mas claro que nós vamos ver aqui como o nosso trabalho, ele é transformado por essa visão. Porque às vezes a gente fica pensando assim, mas eu queria muito ter um chamado assim, né? Eu queria
queria que Deus falasse comigo alguma coisa para fazer para Ele. Eu queria que a minha vida fosse usada para esse Deus, mas eu não sei o que eu faço. Eu não sei, eu queria trabalhar na igreja, às vezes eu, sei lá, queria ir lá para o Rio Grande do Sul fazer alguma coisa. Mas você não entende que você está todos os dias no seu trabalho e Deus te chamou para fazer isso. Essa é a sua vocação, esse é o seu chamado, de servir ao Senhor com tudo que você faz, seja em palavra ou seja em ação. Você vai servir o Senhor. E é exatamente esse o ponto que Paulo vem mostrar para nós, sobre uma visão correta a respeito do trabalho. Antes da gente entrar nesse ponto aí, e pode deixar nesse slide, antes da gente ver essa perspectiva sobre o trabalho, nós só precisamos entender um detalhe aqui, que eu não vou falar muito profundamente sobre ele, mas só te explicar, porque Paulo está falando para escravos, certo? E naquele tempo, escravidão era comum. Alguns vão falar que era 1/3 da população de Roma, algumas outras pessoas vão falar que era metade da população de Roma era escravo. E é por isso que Paulo está se dirigindo a ele, mas ele está pensando, poxa vida, né? Mas por que Paulo não combateu a escravidão? Por que ele está falando para escravo, está dizendo aqui, parece que ele, né, não está percebendo essa situação? Duas coisas nós precisamos ver aqui. Primeiro, que a escravidão era muito diferente desse século que nós entendemos aqui, né? A escravidão de índios e de negros era muito diferente dessa escravidão, porque ele está se dirigindo como se fosse uma pessoa da família. Um escravo, ele era como se fosse da família. E de onde que eles vinham? De guerras. Às vezes ele nascia, ou ele era comprado por causa de dívida, estava devendo, falou, não, vem cá que você vai virar meu escravo agora. E em nenhum momento, nós vamos entender que Paulo, qualquer parte da Bíblia, está defendendo a escravidão. Pelo contrário, ele está dizendo que enquanto você permanecer isso, nessa situação, Paulo vai dizer aqui que agora não existe mais indignidade no que você está fazendo, mas a gente precisa se tratar e se ver juntos em Cristo. Tanto é que antes ele vai falar, não existe bárbaro nem cita, escravo livre. Portanto, não era o intuito de Paulo escrever para abolir a escravidão nesse momento, mas era para mostrar a dignidade que todas as pessoas têm em Cristo. Por isso que ele vai escrever, senhores, tratem com justiça. Ele diz, a vocês são servos ou escravos, vocês vão também demonstrar que vocês estão em Cristo. Vocês são um só, porque afinal de contas, eles pertenciam à mesma igreja, ao mesmo povo. Então, só para a gente entender que, em primeiro lugar, existia essa diferença, e segundo, não era o intuito de Paulo, porque a ideia da escravidão era completamente diferente do que nós temos para esses séculos mais recentes aqui, tá certo? E é por isso que ele vai se dirigir, só para você não estranhar, porque ele está falando aqui, escravos, façam isso, né? Enquanto vocês estiverem como escravos aí, só para você não estranhar, porque não é que Paulo está defendendo isso, que ele gostava da escravidão, de jeito nenhum, que inclusive o cristianismo foi um dos pontos, né? Uma das bases para que acabasse, gente que lutou pelo fim da escravidão, era gente que entendia o evangelho, tá certo, gente? Então vamos lá, qual que é a perspectiva cristã do trabalho traz isso aqui para nós? O que Paulo nos ensina a respeito do trabalho? Que nós devemos fazer de Cristo o Senhor do nosso trabalho, só para nós entendermos um pouco melhor. Lembre-se que tudo que Deus criou era o quê? Bom. Tudo que Deus criou, exatamente tudo, 100% do que Deus criou é bom, só que entra a queda, pecado de Adão e Eva, e aí lembra que Deus teve criação, criou casamento, criou trabalho, porque ele disse lá para o homem, você vai cultivar, você vai dar nome, você vai guardar esse jardim, isso aqui era trabalho que o homem exercia. Deus não criou só a natureza, mas ele criou relacionamento, ferramenta, deu inteligência para o homem da ferramenta de trabalho. Deus criou a arte, porque o homem agora vem fazer instrumentos de corda, de sopro, instrumentos musicais, Deus criando tudo. E aí vem o pecado. O que o pecado afetou? O que o pecado afetou, gente? Tudo, absolutamente tudo, a criação inclusive, porque ela geme aguardando a volta de Jesus Cristo. Os relacionamentos foram manchados, o casamento foi manchado, porque Adão começa a acusar Eva, lembra daquela briguinha que eles tiveram? Eles começam a acusar um ao outro, agora eles sentem vergonha um do outro, que antes eles não tinham, então o relacionamento foi afetado, irmãos agora brigando, um vai e mata o outro, tudo isso. Mas sabe o que também? Deus falou assim, homem, você resolveu desobedecer, né? Então agora do fruto do seu trabalho, né? Do suor do seu rosto você vai comer, e a terra vai começar a produzir carne, vai começar a produzir espinho. Antes era muito tranquilo, você trabalhava aqui, tudo que plantava crescia facinho. Agora com o pecado, inclusive o trabalho foi manchado, e essas relações que nós temos com o trabalho, elas foram afetadas, mas agora em Cristo Jesus,
E esse é o papel de Cristo. Não é só trazer salvação para a nossa alma e o nosso corpo, mas é para tudo ao nosso redor. É por isso que Cristo é tudo. Porque Ele transforma a maneira como nós olhamos para o próximo, Ele transforma a maneira como eu trato meu cônjuge, meu filho, tudo isso. Mas também o Senhor, Ele vem para transformar o nosso trabalho. E todo tipo de trabalho eu estou falando aqui. Quer dizer, não aqueles assim, né? Falar, eu sou ladrão de profissão, né? Deus vai abençoar meu trabalho. Não é isso. É tudo que está debaixo da lei do Senhor. Tá certo? Tudo que é permitido diante do Senhor é dele e precisa ser feito para ele. Portanto, ele é o Senhor do nosso trabalho. Em Cristo Jesus, nós vamos ser transformados, mas isso precisa ser para ele. Por quê? Em primeiro lugar, porque o seu trabalho, o seu local de trabalho é o seu campo missionário. Olha só quando ele diz: escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, faz de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Gente, não é à toa que ele vem dizer aqui, depois do versículo 24, ele fala, é Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Não é à toa que ele vai citar 5 vezes, quando ele está falando sobre essa relação de trabalho, sobre empregadores e empregados, ele usa 5 vezes, em poucos versículos, a palavra Senhor, que é Jesus Cristo. Portanto, a gente precisa entender que Ele é o Senhor do nosso trabalho, e eu sou um agente dEle, onde eu estou. Portanto, qual que é a sua vocação? Onde Deus te chamou para estar atuando? Para falar do nome dEle? Pode ser que Ele te chame para ir longe, né? Tem um rapaz do nosso meio, que eu acho que ele não está aqui hoje, porque ele foi lá para o Rio Grande do Sul. Está ajudando lá, engenheiro. Foi lá ajudar. Mas talvez pode ser que você não tenha, né, tempo, não tem como largar a família, não tem como fazer isso. Agora adivinha onde Deus te chamou para você pregar o Evangelho? Lá no seu trabalho. Você precisa entender que Deus te chamou exatamente para te colocar onde você está. Tem uma história de Naamã, que era um general, e ele pega uma doença chamada lepra, e ele fica desesperado com aquilo, né, porque era uma doença que não tinha tratamento, não tinha cura, e eles eram isolados, eles tinham que viver isolados, assim, quando chegava um leproso perto, as pessoas tinham que gritar, falar, leproso, leproso, para todo mundo saber, porque ele era isolado, lá para ninguém pegar isso, e esse cara general, ele pega lepra. Aí tem uma escrava, que trabalha com a esposa dele, fala assim, ó, tem um profeta lá na cidade, manda ele lá que... E esse Naamã fica meio relutante, eu falo, não vou nada, tá doido, vou nesse cara para quê? Eu já tenho o templo aqui, eu vou falar, papai, vai lá, e ele meio relutante, ele vai. E aí o profeta fala para ele, fala, ó, vai banhar no rio lá, mergulha lá algumas vezes, e esse cara foi curado, ele foi transformado, e agora esse cara e a família inteira dele foi transformado por Jesus, inteiro foi transformado. Ele usou quem? Um escravo, para transformar a vida daquele homem, um cara que é general do rei. É onde você está, que você foi chamado para proclamar quem é Jesus Cristo. Ah, mas eu não trabalho, eu estou em casa, ainda bem que eu não trabalho, né? Trabalha dentro da sua casa, trabalha muito, né? Inclusive, é lá na sua casa que você vai ser missionário e missionária, trabalhando lá dentro, para mostrar para os seus filhos, para mostrar para quem trabalha lá, para os seus vizinhos, quem Jesus Cristo é. Veja você como missionário do Senhor, lá no seu local de trabalho. Segundo lugar, isso é uma questão de coração, e não de aparência externa. Tudo que você fizer, faça o seu trabalho de coração, como para o Senhor, e não para homens. Gente, isso aqui é questão de testemunho, né? Testemunho, a gente fazer as coisas que nós precisamos fazer de coração, porque gente, eu estou fazendo para o Senhor. Porque às vezes você não gosta muito do seu trabalho, você faz mal feito, né? Faz relaxado de qualquer jeito, mas não é o seu patrão que você está servindo, é o Senhor. Ele está dirigindo primeiro essa palavra para o escravo aqui, como se fosse um empregador, ou empregado, né? Faz o seu trabalho bem feito, mas faz isso de coração, porque quem é o seu chefe? Não é o seu chefe, sabe quem que é o chefe do chefe, o chefão? É Jesus Cristo. Ele está dizendo isso para nós aqui, é Jesus, por isso que você vai fazer bem feito, é por isso que você vai mostrar quem Jesus Cristo é, através do seu trabalho que é bem feito. E em terceiro lugar, você trabalha principalmente para Ele. Nós estamos falando isso aqui, né? Quem é o seu chefão aqui é Jesus Cristo. Conta-se uma história
Não, essa é real mesmo, de um pastor que estava num voo da American Airlines, e aí tinha um cara lá que estava pentelhando muito, estava enchendo a paciência, e falando e reclamando, e aí era uma moça muito gentil, muito paciente, muito cortês, tratou toda aquela situação, e esse pastor, eu não sei como que funciona isso lá, mas ele conseguiu o telefone dela, e aí ele falou assim, olha, eu estou ligando aqui para te elogiar pelo seu comportamento lá, e eu queria o seu nome e seu número de identidade, porque eu vou ligar lá na empresa e vou te elogiar e te recomendar, porque você foi excelente. Quem que é que você trabalha? Quem que é o seu patrão? Ele é essa mulher, história real, né? Isso é contado em numa revista cristã, que mostra isso. Aí ela falou assim, sabe quem é meu patrão? Eu falei, quem? Pode falar. É Jesus Cristo. A American Airlines só me dá carona, mas o meu Senhor, o meu patrão, é Jesus Cristo, por isso que eu tratei ele dessa forma. Tudo que você está fazendo é só uma carona que você está pegando, porque você serve mesmo é a Jesus. É Jesus que te colocou lá. Você pode até não gostar, e não tem nada de você procurar outro trabalho não, às vezes você está insatisfeito, né? Beleza, vamos procurar outro canto, mas enquanto você está lá, já viu gente que, às vezes a gente participa disso, né? Fala assim, eu vou fazer mal feito, vou fazer esse negócio relaxado, para ele me mandar embora, que aí eu vou receber seguro-desemprego. Você acha que não, né? E às vezes eu fico brincando aqui, se eu chegar lá no seu trabalho e perguntar por você, você acha que eu não faço isso, né? Semana passada eu fui atrás de um, só para visitar, eu fui visitar, tá bom, gente? E aí enquanto eu não fui lá dentro, eu estava sentado com a secretária, eu falei lá, e o fulano, ele é bravo com você, é? Ah, não, ele é meio bravo, mas tá de boa. Falei, ele deve pegar muito no seu pé, né? Falei, não, ele é tranquilo. Falei, se ele dá mau exemplo aqui, como é que ele é? Fui puxando a língua dela, né? Aí, graças a Deus, essa pessoa lá dava bom testemunho. Falei, não, ele é um bom patrão, gosto dele. Ele é bravo, mas porque tem que ser mesmo. De vez em quando, tá meio, dá umas escapadas aqui, faz uns negócios errados, ele precisa puxar a orelha, mas tá certinho. Graças a Deus. Acho que eu não vou lá no seu trabalho perguntar, né? Vai esperando. Chegar lá, fulano, como é que é? Aí você fala, não, graças a Deus eu trabalho online, né? É igual o outro lá, né? Eu não jogo bola. Falei, gente. Por fim, foque na perspectiva eterna e não na temporal. Quando você está pensando em trabalho, lembra que a gente trabalha para o Senhor, Ele é o nosso patrão, faz bem feito porque você faz pro Senhor, tá certo? Não é fazer uma coisa lá na frente do patrão, nas costas, ser relaxado, enfim. Mas pense na perspectiva eterna, que o que nós estamos fazendo aqui, isso tem a ver com urgência eterna, não é só o temporal. E a gente perde essa perspectiva, perde mesmo a perspectiva de que trabalho é para o Senhor, de que a gente está focando no eterno, que tudo é para o Senhor, que isso tem a ver com Ele, lá tem a ver com tudo, né? Tem a ver com a eternidade, porque a gente não sofre por causa do nosso cristianismo, porque o céu, ele deixa de ser uma realidade para nós, e o que passa a ser realidade é tudo que eu tenho, tudo que eu posso conquistar, tudo que eu quero viver nessa vida, e afinal de contas a vida aqui é muito boa. Pode ser que a gente sofre mesmo, tem gente que sofre mais do que os outros, né? Tem gente que tem umas histórias braba de vida, mas talvez a maioria de nós, a gente gosta disso aqui, é bom. Lá no final do mês, no comecinho do mês, sei lá, você tem o seu salarinho lá, né? Ou então você tem umas contas para pagar, é difícil, mas é bom isso aqui. Mas agora imagine que você está vivendo num lugar onde você proclama o Evangelho e a sua família, a sua esposa é raptada, a sua filha, o seu filho é sequestrado, eles matam alguém da sua família pelo nome de Jesus, você é proibido de andar com uma Bíblia, você é proibido de frequentar um culto. Nessa perspectiva, o céu deixa de ser só um acessório a mais, só um bônus, ele passa a ser essencial. Mas como a gente vive essa vida boa, regalada, tranquila, o céu é só um adendo, né? Só um bônus. Não, isso aqui é bom demais, o céu deve ser só uma coisinha melhor do que isso. A gente deixa de viver o céu, a gente deixa de viver essa perspectiva, entendendo que isso aqui é só eu sempre falo isso para vocês, né? Só uma unhazinha, só um pedacinho daquilo que a gente vai viver. Mas a gente está sendo preparado para viver a eternidade com o nosso Salvador. Tudo isso aqui é para Ele. E às vezes seu trabalho é ingrato, rapaz, seu trabalho é difícil, é ruim, mas é só para você lembrar que a nossa perspectiva, ela é eterna.
Gosto sempre de lembrar a história, por pior que seja. Eu falei assim, gente, sabe por que a gente passa tanto problema? Sabe por que essas coisas acontecem conosco? Sabe por que tá vendo essa enxurrada de turbilhão de confusão? É só para a gente lembrar que isso aqui não é eterno. O que é eterno é lá no céu. Por isso que o nosso trabalho, ele é vivido na perspectiva de Cristo. Por isso tudo que eu faço é para Cristo. O meu dinheiro é para Cristo. O meu trabalho, eu me vejo como um representante de Cristo nesse local. Eu sou só mais um agente dele lá. Agora uma coisa, eu chegar lá, né? Eu chegar lá e falar, como é que ele é aqui? Como é que ele é aqui? Empregado, patrão, como é que é? Outra coisa é Jesus Cristo estar com você todos os dias e vendo isso. A forma como você tem se portado nesse trabalho. Porque aqui uma coisa a gente canta, né? Fala, o Senhor é tudo que eu preciso. Minha alma sempre desejou o Senhor, agora eu encontrei, me enche. Antes chega amanhã no trabalho lá reclamando, chega lá com mau gosto, faz os trem pelas metades, trata. Nós vamos ver daqui a pouco, porque você está pensando assim, né? Fala, mas está falando só para funcionário isso aqui? Espera que vai chegar para o patrão aqui também. Mas entende como a perspectiva muda do trabalho? Falou, Deus, me ajuda, o negócio está fácil mesmo não. É difícil agradecer o Senhor, porque o negócio está meio tenso aqui, mas já que o Senhor me quis aqui, eu vou viver para o Senhor. Eu vou fazer isso aqui porque eu penso na eternidade. Eu vou plantar, não é aqui só agora não. Eu entendo que o Senhor me dá bonança, o Senhor dá coisa boa aqui, mas o tesouro que eu quero maior é no céu. É lá que eu quero. Enquanto eu estiver por aqui, Senhor, isso aqui é para o Senhor. Meus recursos são para o Senhor, tudo que eu tenho é para o Senhor. E a minha vida vai ser para o Senhor, e pessoas vão ser transformadas pelo Senhor. Mas a gente tem dificuldade, porque surge uma rodinha lá para falar mal dos outros, você está no meio. Você é o primeiro a puxar a conversa, né? Você não aguenta. Você não aguenta. O outro funcionário, outro vendedor lá está lá do seu lado, te passou a perna, sei lá, não passou sua vez, pulou, que fez, sei lá, o que você é o primeiro no momento do lanche lá, você vai para a cozinha e falar mal dos outros. É o fofoqueiro, é o fifi, né? É fifi do seu trabalho, é você. Não é? Cristo não é tudo para você? Você não assume que Cristo transformou sua vida? Ele precisa ser tudo, lá no seu trabalho. Mas ele também, pode passar isso aí, por favor? Ele vai falar sobre essa questão de empregadores e empregados. Como é que isso funciona, né? Ele diz lá, Deus diz, trabalhe de todo o coração ou com a sua alma. E o texto vai dizer isso aqui para nós. Cristo, o Senhor que vocês estão servindo, quem cometer injustiça, não se sabe se ele está falando isso aqui para o empregador ou para o empregado, né? Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Primeiro nós falamos lá, empregador ou empregados, trabalhe de todo o seu coração, faz isso com a sua alma. O que você estiver fazendo, faz isso com a sua alma. Mas você que é patrão, agora ele pega todo mundo aqui, né? Trata com justiça e imparcialidade aqueles que estão sob o seu comando. Veja só aquele Filipenses 2, 14 e 15, diz para nós, façam tudo sem queixa nem discussão, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas do universo. Você é como uma estrela que está brilhando no universo, no meio da escuridão, no meio de trevas, é você lá que Deus colocou, brilhando. Então, faz tudo sem queixa e nem discussão. Cuidado com as discussões, cuidado com as guerras que você tem entrado, cuidado. É isso, porque quem você está servindo é Jesus Cristo. E aí você, patrão, trata com justiça e imparcialidade. Porque aquilo que é correto, aquilo que não é correto, não é correto. Mas às vezes você está reclamando, fala, gente, não para funcionário aqui, o povo é reclamão demais, mas você paga mal, você é exigente, você quer cobrar hora extra e nem recompensa, não reconhece seus funcionários. Você fica, não acha mão de obra boa, né? Mas você não é justo, você não acha com parcialidade. Então trata bem, ele está falando aqui, gente, agora não existe mais escravo nem livre, vocês são um só povo, trata esse povo bem. Porque vocês também estão servindo a Cristo, inclusive o que você tem é de Cristo. Bom demais um texto, né? Quando eu falo assim, por que vocês estão se orgulhando do que vocês têm, sendo que tudo que você tem foi dado por Deus? Por que você está se orgulhando? Fala, não, eu sou bom mesmo, eu sou um excelente empresário,
Eu sou um excelente trabalhador. Nossa, eu sou bom mesmo, estudei. Eu sou dedicado. Por que você está se orgulhando? O que você tem que não veio de Cristo? Que não veio de Deus? Portanto, usa isso para que Deus seja glorificado. Seja justo. Seja conhecido como o melhor patrão que essa pessoa já teve na vida. Pode ser que ele vai até te passar a perna. Pode ser que ele vai fazer coisa ruim com você. Pode ser que até um dia ele queria te colocar na justiça. Mas enquanto ele esteve sob a sua tutela, ele pôde ver quem Jesus Cristo é. Por causa da sua vida. A maneira como você trata. Com justiça. Eu sei que isso não é fácil não, gente. Né? Ele fazer isso, você está empenhado, dedicado, falando, agora amanhã eu vou servir, eu vou chegar no trabalho, eu falo, Deus, sou missionário aqui agora e vamos, mas a primeira coisa que vai acontecer com você, não estou profetizando você não, tá? Mas só, pode ser que aconteça, né? Pode ser que aconteça, chega lá, seu funcionário faltou, né? E agora você vai ter que dobrar seu trabalho, vai chegar em casa, trabalhando em casa, está tudo sujo, todo mundo deixou sujo lá. Aí o que nós devemos fazer? Na prática, pode pular esse slide. Oração. Nós precisamos de oração. Isso aqui é o remédio do crente, né? O combustível do crente. Oração, porque ele diz, ora, versículo 2, capítulo 4, dediquem-se à oração, estejam alertas e sempre agradecidos. E sejam agradecidos, ao mesmo tempo, orem também por nós. Ele vai falar alguns motivos de oração aqui. O que você tem que fazer? Não, Deus, eu entendi que Cristo transformou minha vida, Ele vai transformar todo o meu ambiente de trabalho, vai transformar a minha casa. O que eu preciso fazer? Joelhinho no chão. Isso é o nosso combustível. É a maneira como a gente se fortalece. Ele falou, orem, ora com persistência, vigiem e sejam gratos. Agradece a Deus. Deus, eu vou começar do último lá. Deus, o negócio não está fácil não. Está chovendo canivete aqui mesmo, tem que estar feio. Mas eu te agradeço, porque eu confio no Senhor. E o Senhor está comigo. O Senhor nunca me abandona. Obrigado, porque o Senhor me deu esse trabalho aqui, eu não estou gostando, não estou afim, não estou feliz. Me ajuda, abre outras portas, mas enquanto eu estiver aqui, me ajuda a ser testemunho do Senhor. Me dá força, que eu represente o Senhor aqui nesse local. Mas me ajuda a ter um outro lugar, né? Porque o Senhor sabe, esse trem aqui está difícil demais, está ruim. Entendeu a diferença? A gente simplesmente orar, falar, Deus, me ajuda, né? E você vai agora, enfim. Fala sobre vigilância. Vigia. Que ele diz aqui, dedique-se à oração, estejam alertas. Por que a gente anda alerta? Pedro fala muito sobre isso. 1 Pedro fala muito sobre isso. 2 Pedro, as cartas de Pedro estão recheadas disso, né? Fica alerta, fica atento, fica de guarda. Porque tem um inimigo nosso, que ele está em derredor, procurando alguém para devorar. Sabe quem que é esse? É o diabo. Fica atento, porque ele está buscando oportunidade para manchar o nome de Cristo através da sua vida lá no trabalho. As coisas que você fala, a maneira como você age, o jeitinho que você está dando. Mas em primeiro lugar, ora com persistência, orai sem cessar. Não é orar o seu tempo inteiro está orando, mas com frequência. Dedica a sua vida à oração. E aí, por fim, quando a sua vida estiver cheia de oração, você vai buscando o Senhor, testemunho, que Ele vai dizer no final aqui, orem para que eu possa manifestá-la abertamente, ora para que Deus abra portas. São motivo de oração aqui, né? Você não sabe como é que é orar, porque orar, fala, Deus, ajuda, abre portas para que eu possa testemunhar, usa a minha vida, que a igreja seja conhecida aqui, porque, né, eu oro muito por isso. Falei, Deus, que nossa igreja seja conhecida por gente que ama o Senhor, gente que está espalhada nessa cidade, que ama o Senhor. Mas por fim ele diz, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Está falando testemunho. Falei assim, gente, como é que eu faço isso agora? De maneira prática, como é que eu faço? Como é que eu tenho que fazer e me portar no trabalho? Haja com sabedoria e com piedade para com o próximo. E ele diz ainda, seja gentil, seja gracioso, e tenha uma palavra na ponta da língua, seja gracioso com as pessoas. Mas às vezes você é conhecido por ser grosso, essas palavras que você tem é só piada ruim. Piada, não é que é piada sem graça, né? Mas só coisa. Meu Deus, me ajuda. Porque
Porque às vezes é você que está lá no meio, com as suas palavras, está dizendo aqui, você tem que ter a palavra de Deus na ponta da língua, porque às vezes, quando os funcionários da empresa estão comentando sobre a anatomia, o corpo de uma funcionária, é você que está lá no meio falando. Usa com sabedoria essas palavras suas. Você vai tratar com o próximo, pode ser um cliente enjoado mesmo, porque tem gente que é, né, difícil de lidar. Seja gentil, seja como aquela aeromoça, entenda, falando, olha, eu estou servindo a Cristo, meu patrão, Ele está aqui comigo, e eu preciso vigiar minhas palavras, minha língua, as reuniões que eu tenho, elas precisam ser encharcadas de Cristo, as conversas que eu tenho com as pessoas que estão ao meu redor, precisam ser encharcadas de Cristo, com muita sabedoria, e a gente está, essa palavra na ponta da língua, assim, ó, para poder falar isso para as pessoas, a gente está preparado para mostrar Cristo, está vendo nossas palavras, testemunho, seja gentil, seja gracioso com as pessoas. Como é que a gente pode então fazer durante essa semana? Leva o seu chefe para trabalhar com você. Quem quer ser o chefe? O chefão? Leva Jesus para trabalhar com você. Mas não é só no trabalho não, tá bom? Leva Jesus, quando você sai daqui e entrar no seu carro, leva Jesus. Ele não vai ficar aqui para que você encontre com Ele domingo que vem. Leva Jesus. Mas como a gente está falando sobre o trabalho, né? Às vezes você está pensando assim, poxa, graças a Deus eu estou de férias, não tem que levar Jesus comigo. Você vai levar Jesus sim. Leva Ele para o seu trabalho. Amanhã quando você acordar, você vai orar. Falou, Jesus, vai comigo. Eu preciso do Senhor, para me dar força, para me dar ânimo. Mas eu preciso do Senhor, porque eu quero mostrar para essas pessoas que vão estar aqui agora na minha frente, vão passar por mim, eu quero que eles conheçam quem é o Senhor. O Senhor é o Senhor da minha vida. Segundo, invista tempo com o seu chefe essa semana. Lembra que nosso combustível é oração? Compromisso seu. Essa semana, você vai orar mais. Você vai estar mais perto diante do Senhor. Você vai se encher. Encher esse Cristo, encher essa palavra, encher essa presença dEle, para que fique muito mais fácil para você testemunhar. Vamos assumir esse compromisso? Vamos? Levanta sua mão, porque domingo que vem eu vou fazer você levantar a mão de novo. Terceiro, conta do seu chefe essa semana para outra pessoa. Faria esse compromisso também. Fala do seu chefe. Quem é que você serve? Porque às vezes as pessoas vão chegar perto de você, pode ser até lá na sua casa, né? Fala assim, não tenho chefe, trabalho por conta própria, né? Eu que sou dono do meu negócio. Você sabe quem você serve? Para que as pessoas possam chegar e falar, gente, mas foi bom demais fazer negócio com você? Mas, gente, eu fui muito bem atendido por você? Que é isso? Mas que comida boa essa semana, gente, que você fez? Que é isso? O que está acontecendo? Eu disse, não, porque eu estou servindo meu chefe veio almoçar com a gente hoje. Faz isso para Jesus. Nossa perspectiva de tudo muda, e muda para muito melhor. A hora que você receber, no começo do mês, né? A hora que você receber seu salarinho lá, eu falei, Jesus, eu quero honrar o Senhor. Trabalho para o Senhor, tudo é do Senhor. Eu quero honrá-lo, inclusive com o meu dinheiro. Certo? Leva seu chefe a trabalhar com você essa semana. Vamos orar, gente?